Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos comentar um caso que aconteceu no Brasil, mas que ficou conhecido mundialmente, tá? Na verdade, é um caso que ainda está na justiça, ele ainda não teve uma resolução final, por assim dizer, tá? Mas ele tomou proporções internacionais, né? Ele se tornou conhecido mundialmente. Nós vamos comentar um caso que aconteceu, mas na verdade foram alguns casos que estão relacionados a este mesmo fato, tá? Eu tenho aqui uma manchete, isso aqui é uma foto desse caso, não sei se dá para ler aqui a manchete. Nós estamos falando do caso de Mariana, do rompimento da barragem de Mariana, que ocorreu, nesse caso aqui, ocorreu em 2015, tá? A barragem de uma mineradora aqui na cidade de Mariana, né, que é do ladinho de Ouro Preto, aqui em Minas Gerais. A barragem do Córrego do Fundão, ela já vinha apresentando problemas, né, quanto à sua estrutura. Isso aí todo mundo sabe. Eu creio até que hoje todo mundo entende um pouquinho dessa engenharia, que eles falavam tantos termos técnicos, né, na televisão, que o formato das barragens, a jusante, alguns termos técnicos, né, que eles usam, que a gente acabou fixando bem, né? Estava ocorrendo a percolação da estrutura, que nada mais é do que estava minando água, né, da estrutura, que em alguns casos é normal, e dependendo da situação, da gravidade da situação, tem uns níveis de alerta, né, e que, dependendo do nível, até deve ser interrompida a operação naquela estrutura para poder ser corrigido esse problema, com relação à drenagem, à filtragem, etc. Né? Então, esse rompimento dessa barragem, ele não ocorre do dia para a noite. É um problema que vem apresentando durante vários e vários meses, né? Até que a estrutura colapsou no final do ano de 2015. Nós estamos em 2022, já tem 7 anos isso. Depois desse rompimento, quer dizer, houve a degradação ambiental do córrego do Fundão. Esse despejo atingiu o Rio Doce, né, que é a principal fonte de abastecimento de água de várias cidades ali do Vale do Aço, e desemboca no litoral do Espírito Santo. Há relatos em que os rejeitos da lama atingiram tanto o litoral da Bahia quanto o litoral do estado do Rio de Janeiro, né? Inclusive, na época, até a pesca nesses litorais, se eu não me engano, no Espírito Santo, foi proibida. Eles recomendaram a suspensão das atividades de pesca naquele litoral que foi atingido pelos rejeitos. Enfim, a mineradora, né, um consórcio, eles criaram um fundo para poder indenizar as vítimas e começaram a pagar um aluguel social enquanto se discutia. Algumas pessoas, poucas pessoas, fizeram um acordo com a mineradora, que logicamente um acordo depende da concordância das duas partes. Mas o que houve é o seguinte, que a maioria das pessoas atingidas entendeu que a indenização estava muito aquém
do necessário para poder se restituir tudo que aquelas famílias haviam perdido. Algumas delas perderam até entes queridos, né? Algumas pessoas morreram. Se eu não me engano, foram 19 pessoas que morreram com essa tragédia de Mariana. Alguns anos depois, se eu não me engano, em 2018, houve a tragédia do córrego do Feijão, da mina do Feijão, em Brumadinho. Esse já foi um desastre que causou mais prejuízos de perdas de vidas humanas. Desastre ambiental tão grande quanto o de Mariana, mas em perdas de vidas ainda foi pior essa tragédia. Se eu não me engano, no início desse ano de 2022, uma outra barragem às margens da BR-040 também sofreu um transbordamento em virtude do período das chuvas, que nesse ano choveu bastante. Ela houve esse transbordamento, inclusive chegou até a bloquear o tráfego na própria BR-040, que é a principal rota de transporte de ligação terrestre entre as capitais do Rio e de Minas Gerais. É a BR-040. Ela ficou bloqueada nos dois sentidos, por causa desse transbordamento. Agora em 2022, ela não se rompeu, ela só houve esse transbordo. Então o material escapuliu, vamos dizer assim. Então nesse caso aqui nós já estamos dando o exemplo de três eventos na mesma natureza, tá? E que ainda não houve uma resolução, nem do primeiro, tá? Essa matéria aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Aqui tem essa foto. Isso aqui eles fizeram uma manifestação para poder receber a indenização das vítimas, que até hoje ainda não receberam. Agora, o detalhe é o seguinte, que essa manifestação foi feita em frente à